A paz de Cristo, queridos, que a graça do Senhor esteja sobre suas vidas. É um prazer, é uma alegria estarmos mais uma vez aqui para trazer até vocês mais um pouco da palavra de Deus. Nós estamos aqui para estudar a respeito da revista da Escola Dominical, das lições bíblicas da CPAD, e nós estamos estudando a respeito da razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Eu quero agradecer a todos que têm deixado seus comentários aqui no YouTube, aqueles também que têm mandado suas mensagens pelo Facebook, mensagens de incentivo, de carinho, que Deus venha lhes retribuir o amor, a dedicação que tem para conosco. Não é possível responder a todos individualmente, mas na medida que podemos, nós temos tentado responder aí a alguns. Se eu ainda não te respondi, com certeza em breve estarei respondendo. Eu quero lhe agradecer imensamente a você que tem se inscrito, a você também que tem compartilhado estes vídeos. Se você ainda não se inscreveu, olha só, inscreva-se, deixe o seu joinha também para estar nos ajudando. Muito bem, a lição é a de número 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso textuário, ele está no Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 6, e antes de ler, eu lembro aos professores também que temos aula para juvenis e para jovens com o professor Juninho. O link estará na descrição do vídeo. Também, se você não é nosso amigo ainda no Facebook, eu deixo também o link na descrição deste vídeo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, é o nosso texto áureo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática, cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 1, os versos 1 ao 14. Falando um pouquinho a respeito do nosso texto áureo, é muito importante você saber onde ele está inserido. Ele está inserido no último discurso do Senhor Jesus Cristo antes da sua crucificação. Então, no Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, estes 5 capítulos, eles fazem parte do último discurso do Senhor Jesus Cristo antes dele ir para a cruz. Então, todos esses capítulos, eles são palavras que o Senhor Jesus Cristo falou numa única noite, logo após a ceia, né? A ceia começa ali no capítulo 13, ele profere esses discursos e o nosso texto áureo, ele faz parte do versículo 6, ele é o versículo 6 do capítulo 14 que está inserido aí neste discurso. E neste verso, o Senhor está afirmando que ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ele quer dizer que ele é o único meio para se chegar a Deus. Ele também diz que ele é a verdade, portanto, uma verdade absoluta. Ele não é uma das verdades, e sim a única verdade que pode salvar o homem. E ele fala ainda nesse versículo, na terceira parte, que ninguém pode chegar a Deus, ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele. Esta é a verdade absoluta. Todo ser humano, ele tem esta ambição de ter a vida eterna, de ser salvo, de chegar a Deus.
E muitos tentam de várias maneiras, mas Jesus afirma aqui que só há uma maneira de se chegar a Deus, que é através dele, que é o único caminho, o caminho para a vida eterna, o caminho para a felicidade plena, porque todo ser humano, ele tem dentro de si este vazio que carece de Deus, e Jesus Cristo é o caminho que conduz ao Pai. Esta é uma verdade absoluta que nós devemos pregar, que nós devemos ensinar aos alunos, professores da escola dominical, para que venham disseminar esta verdade. Muito bem feita esta consideração e do contexto onde está inserido o nosso texto áureo, nós podemos avançar e iniciar esta pré-aula falando aí dos conceitos. Então, essa lição ela fala do conceito do Senhor Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Poderíamos falar também a respeito de Jesus Cristo como Rei, mas não é o caso nesta lição. Então, hoje nós abordaremos apenas ele como Senhor e Salvador. O conceito de Senhor, ao contrário do que muitos pensam, Senhor não é uma palavra de origem religiosa. Senhor quer dizer dono, quer dizer proprietário, quer dizer possuidor. Senhor é a tradução da palavra Adonai, do hebraico Adonai. Mas a palavra Adonai ela tem uma raiz mais antiga que é Adon. Adon no hebraico quer dizer proprietário, quer dizer dono, quer dizer dirigente, aquele que governa. Portanto, quando nós chamamos Deus ou mesmo Jesus Cristo de Senhor, nós estamos reconhecendo Ele como Criador de tudo, como aquele que criou todas as coisas, como aquele que, conforme diz o autor aos Hebreus no capítulo 1, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que dá a vida a todas as coisas e aquele que é dono. Então, o principal conceito aí de Senhor é dono. Senhor, quando eu digo que ele é Senhor, estou dizendo que ele é o proprietário, que ele é o dirigente do universo, porque ele criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas. Eu posso ver isto no nosso próprio texto bíblico, da leitura bíblica em classe, no versículo de número 3, que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu posso ver também Colossenses capítulo 1, verso 16, eu posso ver Hebreus capítulo 1, verso 2, e eu posso ver também Filipenses capítulo 2, verso 11, são apenas algumas das referências. Filipenses 2:11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vai chegar o dia, que todo joelho irá se dobrar, o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua, queira ou não, confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o proprietário, que Ele é o dono. Então é muito bom você ter esse conceito do que é Senhor. Então o conceito do Senhor dentro da teologia aí do reino de Deus, ele é dono. No Novo Testamento, a palavra já não é Adonai, de raiz Adon, a palavra é Kyrios ou Kyrios. Esta palavra no grego quer dizer supremacia, quer dizer o proprietário também. Então, quando eu digo que Jesus Cristo é Senhor, eu estou dizendo que Ele é dono. Quando eu digo que Ele é meu Senhor, eu estou dizendo que eu pertenço a Ele. Veja só que profundo, é este conceito. Porque muitos querem recebê-lo como Salvador, por medo da morte eterna, por medo do inferno, porque ouviram pregações a respeito do inferno, porque ouviram pregações que dizem que só há dois caminhos. Então, para não ir para o caminho da perdição,
eu aceito Jesus como Salvador, porque eu tenho medo da morte, eu tenho medo do inferno, então eu quero ele como Salvador. Mas muitas pessoas, até que se dizem cristãs, elas não o recebem como Senhor, como proprietário, como dono de suas vidas, só querem como Salvador. E nessa lição eu aprendo que antes dele ser Salvador, ele é Senhor, ele é Criador, ele é proprietário, ele é soberano. Então, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que são cristãos, que o receberam como Salvador, antes de tudo, o reconhecem como Senhor. E quando se reconhecem Jesus Cristo como Senhor, as atitudes mudam, o modo de agir muda, porque é Ele que determina a maneira que eu vivo, a maneira que eu me comporto em meio a uma sociedade corrompida. Muito bem, este é o conceito de Senhor, eu creio que vai te ajudar muito aí na sua aula. Conceito de Salvador, então ele é Senhor, mas ele também é Salvador. Vamos ver lá Jesus Cristo como Salvador. Para salvar o homem. Salvar o homem do quê? Salvar o homem do pecado e da morte eterna. Quando Deus criou o homem, ele não o criou perdido, mas o homem procurou viver, declarou a sua independência de Deus e passou a pagar um preço por isso. Então, mas desde a eternidade Deus já havia elaborado um plano para resgatar o homem de volta a Ele. Deus na sua onisciência. Então, Jesus Cristo ele vem para salvar o homem do pecado e da morte eterna. E eu vejo na Bíblia Sagrada Jesus Cristo como Senhor. Eu quero mostrar aqui Isaías 62, verso 11. É só alguma referência ou outra que eu vou ler aqui. Eu vou deixar essas referências no nosso esboço, que estará disponível sempre na quinta ou na sexta-feira anterior à aula. O link estará na descrição do vídeo, mas é apenas alguma referência. Nós temos na Bíblia muitas referências de Jesus Cristo como Senhor, mas Isaías 62:11 diz: Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação. Eis que vem a tua salvação. E eis com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Então, apenas aí uma referência no Antigo Testamento da pessoa de Cristo como Salvador. Mas você também pode ver Zacarias 9:9, você pode ver no Novo Testamento Lucas 2:11, Atos 13:23 e muitas outras referências. A morte, por que ele veio salvar da morte? O que é a morte? A morte era o juízo sobre o pecado. Para vencer a morte, somente um homem que vencesse o pecado e derramasse sangue inocente. Então, para derramar esse sangue precisava ser puro, precisava ser imaculado. E não havia na terra nenhum homem que pudesse derramar um sangue, que pudesse viver sem pecar e derramar este sangue. Por isso, a necessidade da encarnação do Verbo se fazer carne, da segunda pessoa da divindade abrir mão de tudo, da sua glória, do seu poderio, e nascer como homem, viver como homem e padecer na cruz derramando sangue. Porque o preço da redenção era sangue, não havia outro meio. E não era sangue de bodes, de ovelhas, de cabritos, não. Era sangue humano, inocente. E como não havia, precisaria então deste milagre da encarnação do Verbo se fazendo carne. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, conforme diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 9 e o verso 22. Outro conceito importante elaborado na lição é o conceito de unigênito. Você tem aí no primeiro tópico, no terceiro subtópico, o comentarista diz assim: o vocábulo vem de monos, que quer dizer único, e de genes,
que nos parece derivar de genus, que é raça, tipo, e não necessariamente do verbo genal, que é gerar. Então eu trouxe aqui uma outra definição que coaduna-se com esta, da definição da palavra no original grego. A palavra é monogenes, né? Que significa ser o único de seu tipo dentro de um relacionamento específico, ser o único de sua espécie ou classe, único no gênero. Então esta é a definição da palavra monogenes. Eu aconselho você, professor, a buscar aí mais definições para que você possa trazer aí, ser bem claro na sua aula. Aqui nós estamos trazendo apenas alguma definição rápida, até porque o nosso tempo é pequeno. Você precisa também deixar bem claro essa questão de Jesus, plenamente homem, plenamente Deus. Ele era plenamente Deus, plenamente homem. Então, Jesus Cristo como Deus, onde eu vou encontrar isto na Bíblia Sagrada? São muitos os textos, eu quero ler aqui com vocês apenas um texto que está em Hebreus, capítulo 1, e o versículo 8, quando diz assim: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então veja aqui que é o próprio Pai dando testemunho aí. Mas do Filho diz, ó Deus, estou chamando o Filho de Deus claramente aqui em Hebreus 1, verso 8. Nós temos mais referências, nós podemos ler também João, Evangelho de João, faz parte da oração sacerdotal, capítulo 17, o verso 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Outra referência de Jesus como Deus nós temos lá em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, e o versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, quem que vai aparecer para arrebatar a igreja? Quem? É a pessoa de Jesus Cristo, no seu corpo glorificado. E aqui Paulo fala o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, claramente aí uma referência à divindade de Cristo. Nós temos outros textos, João 6,62, João 8,42, também outras confirmações. Por exemplo, o próprio anjo Gabriel, capítulo 1 de Lucas, verso 35, e o próprio Jesus se autodenominando Deus. Então vamos até ver esta referência que está em Marcos, o capítulo 14, e o versículo 61. Olha só, mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus Cristo aí se autodenominando Deus, como você pode ver. E também todos os apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e os demais apóstolos confirmando que Jesus Cristo é Deus. Quanto a este fato, queridos, não há muito o que se discutir. Apenas no começo da igreja, algumas heresias aí, como os gnósticos, outras heresias falando que Jesus era um Deus menor, né, não era da mesma substância do Pai. São heresias que ficaram pelo tempo, até porque não subsistiriam à luz das Escrituras. Mas Jesus Cristo é Deus, conforme o Novo Testamento nos mostra. Mas Jesus Cristo, a mesma Bíblia que mostra este Jesus Cristo como Deus, nos mostra ele como homem. Então nós vemos Filipenses 2:5, Jesus Cristo como homem agora, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas
esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí você vê claramente que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, viveu como homem, né? E foi humilhado como homem. Então este é um mistério muito grande que nós podemos ver aqui. Mas a Bíblia tem outras referências também mostrando Jesus como homem. Eu quero ver aqui se eu encontro Atos 2, versículo 22. Olha só a pregação aí de Pedro. Homens israelitas, escutais estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, mostrando aí Jesus Cristo como homem. Então, a Bíblia tanto mostra Jesus como Deus, quanto homem. Isso é claro, ele era plenamente Deus, plenamente homem. É muito difícil explicar isso tecnicamente, até porque é algo espiritual, né? Jesus Cristo é um marco na história. E tanto é verdade que toda a história se divide em antes e depois de Cristo. Eu sou professor de história. Aqueles que têm intimidade com a história sabem que tudo se divide em antes e depois de Cristo. Ele é um marco porque ele foi o homem perfeito, mas ele também era plenamente Deus. Como homem, nós vemos a Bíblia chamando ele de homem, nós vemos ele integrando-se com a sociedade, vivendo em sociedade como homem. Nós vemos que ele teve um nome, né, um nome humano, Jesus. Nós vemos que ele tinha uma profissão, a mesma do seu pai terreno, que era carpinteiro, né? E então é claro que Jesus Cristo ele era homem, até porque para morrer numa cruz ele necessitaria ser homem. Deus não se prega numa cruz, então é muito importante entender aí este conceito. Mas a pessoa de Cristo, o ungido, o Messias, ele sempre existiu por toda a eternidade. A alma dele é pré-existente. O que foi gerado no ventre de Maria foi o seu corpo. O corpo foi gerado, mas a alma é pré-existente, já existia durante a dispensação do mistério. E aí você me pergunta para o professor Márcio, mas como que ele aparece então na dispensação do mistério? O que é a dispensação do mistério? A dispensação do mistério vem desde a eternidade, né, toda a eternidade até o início da criação de todas as coisas, lá no Gênesis, e por todo o período do Antigo Testamento, quando ele estava ainda no seio do Pai. Mas no Antigo Testamento, ele apareceu muitas vezes. Por exemplo, ele era aquele que lutou com Jacó, aquele que lutou com Jacó no Val de Jaboque. Ele era o anjo do Senhor. Toda vez que a Bíblia fala do anjo do Senhor, aquele que falou com Agar. Ele era aquele também que falou com Moisés. Ele era aquele também que apareceu a Davi. Ele era aquele que apareceu a Gideão quando esse estava malhando trigo no lagar. Ele era aquele que veio anunciar o nascimento de Sansão, a mãe e ao pai de Sansão, a Manoá, que Manoá pergunta, mas como é teu nome? E ele diz lá em Juízes 13, porque perguntas o meu nome, se o meu nome é maravilhoso. Ele se manifestou, a pessoa da divindade, a segunda pessoa da divindade se manifestou de várias formas, por exemplo, como coluna de fogo para o povo hebreu. Ele se manifestou também, se manifestou como pedra, se manifestou como água. Então, de várias maneiras, o Verbo se manifestou na dispensação do mistério. E quando a gente fala isso, parece que a gente está sendo um pouco abstrato, mas eu quero mostrar um texto aqui, que está em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, o capítulo 10, versículo 1 ao 4, que diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Veja que Paulo está falando
do povo hebreu na caminhada pelo deserto, mas ele quer chegar em Cristo, olha só. E todos foram batizados em Moisés na nuvem no mar, todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então aqui Paulo está afirmando que aquela pedra lá de Êxodo 17, aquela pedra de Números 20, a pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Então ele se manifesta de várias formas na dispensação do mistério. Então é importante você entender isso. O que é gerado do ventre de Maria é apenas o seu corpo, mas a pessoa de Cristo, ela é pré-existente porque ele é Deus, ele estava com Deus no princípio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então há necessidade de nós termos este conceito amplo da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é Senhor, Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é Rei. Jesus Cristo é a forma como a divindade se manifesta. Lá em Colossenses, capítulo 2, verso 9, também no capítulo 1, fala que foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade habitasse nele, no corpo do Filho. Hoje o Filho tem o corpo glorificado. Quando nós estivermos lá diante dele, nós o veremos como ele é. A divindade estará, toda a divindade, no corpo do Filho. Isso é um conceito sublime. Este é um conceito que nós ficamos maravilhados de saber. Um Deus que subsiste em três pessoas. Um único Deus que subsiste em unidade em três pessoas, eternamente, iguais em majestade, em poder, em glória. Diferentes na forma, mas iguais em poder e em glória. É assim que nós cremos. Para concluir, eu digo que mais do que Salvador, Jesus ele também quer ser o nosso Senhor. E há a necessidade de nós entregarmos e reconhecermos que a supremacia é dele, que o reino é dele, que todas as coisas subsistem por ele. Talvez você já o tenha recebido como Salvador. Se não o recebeu, olha só que este é o momento. Este é o momento que ele preparou para você vendo este vídeo. No lugar onde você se encontra, você tem a oportunidade de dizer: Jesus Cristo, eu quero te receber como Senhor de minha vida. Eu reconheço que sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero que o Senhor seja Salvador da minha vida. Mas talvez você já tenha feito isso, mas você precisa o receber como Senhor, como dono de sua vida, que Ele venha controlar todas as coisas na sua vida e no seu ministério. Se esses poucos conceitos serviram para ajudar você a preparar a sua aula, você nos ajude aí, dando o seu joinha, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Não esqueça de adicionar o professor Márcio como seu amigo no Facebook. E também ajude-nos em oração, pois precisamos, somos carentes das suas orações. Que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo.